230 kHz, 10.000 watts de potência. Rádio Sociedade Oeste Catarinense Limitada. Rádio Chapecó, a rádio da família. Agora, na Rádio Chapecó, Hora Espírita. Um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Hora Espírita. Diálogos e esclarecimentos à luz da doutrina espírita. Bom dia, amigos. Muito bom dia a todos os nossos queridos ouvintes e internautas. E é com muita alegria que iniciamos mais um programa Hora Espírita, que vai ao ar todos os sábados, das 8 às 9 horas da manhã, pela Rádio Chapecó AM 1330. O programa Hora Espírita é um programa de responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó e tem por objetivo trazer a este espaço temas de interesse geral para que possam ser estudados à luz da doutrina espírita. O programa de hoje é uma edição especial, que se dá em função da Feira do Livro, que está acontecendo em Chapecó desde o dia 17, terça-feira passada. Falaremos a respeito dela durante o programa, mas desde já convidamos o ouvinte para que possa nos visitar. Contamos com a presença de um convidado muito especial, que em breve faremos a apresentação, e que nos auxiliará a explorar a temática proposta para o dia de hoje, que é o livro espírita. Nós já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Chapecó e você está convidado a participar conosco, enviando a sua pergunta ou encaminhando a sua colaboração, a sua participação, através da live do Facebook, onde você pode ver e ouvir este programa, ou através do WhatsApp, 2049 1212. Temos também o telefone fixo, 2049 1200, ou ainda pelo site da rádio, www.radiochapecó.com.br. Lembramos também que o programa conta com a sua própria fanpage, intitulada Hora Espírita Chapecó, canal no YouTube e também perfil no Instagram. Você, ouvinte querido, está convidado a conhecer, curtir e compartilhar nossas redes sociais. Lá você encontra todos os programas anteriores, informações sobre as casas espíritas de Chapecó e região e pode ver o anúncio para os próximos programas. Vamos então apresentar a nossa equipe de trabalho desta manhã. E vamos começar pelo nosso convidado especial, Gerson Luiz Tavares. Gerson é natural de Florianópolis, onde atualmente reside. Exerce a profissão de auditor fiscal do Tribunal de Contas de Santa Catarina e, na seara espírita, foi presidente da Federação Espírita Catarinense e atualmente é coordenador de grupos de estudos da doutrina espírita. É também autor dos livros Dinâmica do Pensamento, Temas de Amor e Vida, O Cristão Moderno, Educação da Vontade e A Procura do Espírito. Gerson, é uma alegria imensa tê-lo aqui conosco. E fique à vontade para os seus cumprimentos. Aos nossos amigos, amigas, radiovintes, nossa saudação amiga com votos de paz. Para mim também é uma alegria podermos participar deste momento, trabalhando, refletindo a respeito dos temas variados relacionados à vida, à nossa destinação, à luz da doutrina espírita. Gerson estará conosco nesta manhã e também na Feira do Livro, onde proferirá a palestra Vida e Desafios. É tempo de decisões. Nesta tarde, às 15h30, no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denês. Você, ouvinte querido, está convidado a participar de mais essa excelente oportunidade de conhecer melhor a doutrina espírita. Também conosco nessa manhã o nosso amigo Jean Spinato, da Associação Espírita Nosso Lar, trabalhador frequente deste programa, que hoje exercerá as funções de debatedor e operador dos nossos canais de comunicação. Bom dia, Jean. Bom dia, Sandra. Bom dia, Gerson. Um grande abraço a todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Chapecó.
Eu sou Sandra Cúcera, da Sociedade Espírita Bezerra de Menezes, e serei o vosso âncora nesta manhã. Pedimos licença agora para que possamos ouvir o recado dos nossos patrocinadores. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida, as pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta nesta manhã linda de sábado, onde o frio resolveu nos visitar mais uma vez. A gente já estava sentindo o cheirinho da primavera, né? Aquele calor, e de repente esse frio. Mas isso é muito interessante, né? A gente poder sentir todas as possibilidades que o clima nos proporciona. E se você sintonizou agora a frequência 1330 da Rádio Chapecó, esclarecemos que estamos transmitindo o programa Hora Espírita, hoje falando sobre o tema O Livro Espírita, com a presença do nosso convidado especial, Gerson Luiz Tavares. Esta é uma semana muito gratificante para todos nós, leitores habituais, mas também para a população em geral. É uma semana em que podemos fazer uma pausa na nossa rotina sempre tão atribulada e nos dedicarmos a conhecer melhor o universo da leitura, através da Feira do Livro, que acontece no Centro de Eventos Plínio Arlindo Denez. A Federação Espírita Catarinense e a 12ª União Regional Espírita manifestam aqui a sua alegria de estar fazendo parte desse grandioso evento. Bem, então vamos começar a nossa conversa efetivamente, falando um pouquinho sobre o livro espírita. Mas antes de nós mergulharmos na literatura espírita propriamente dita, talvez seja importante a gente falar um pouquinho sobre a importância do cultivo do hábito da leitura. Aproveitando inclusive a chamada presente nos cartazes de divulgação da própria feira, que é a leitura transforma. O que podemos dizer sobre isso ao nosso ouvinte? Que transformação é essa? Ler é importante? Por que é importante? Sem dúvida nenhuma, a leitura, ela constitui uma das conquistas da civilização. O livro, se nós observarmos a história civilizatória, a história da humanidade, nós constataremos que no século XV, com o surgimento da imprensa, com Gutenberg, nós encontraremos no livro um dos grandes instrumentos, um dos grandes fatores para desencadear e propalar o Renascimento. Com o espalhamento dos saberes, o desenvolvimento e a divulgação dos conhecimentos, fazendo com que o Renascimento se consolidasse, e os saberes produzidos pela ciência, que ao longo do tempo, século XVI, XVII, XVIII, ela se consolidou, estabelecendo o primado da razão, e a ciência, através dos mecanismos da literatura, espalhou esses saberes. Se nós observarmos também, por exemplo, as ocorrências históricas como a Revolução Francesa, quando os iluministas, Voltaire, Montesquieu, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, eles escreviam e, com a imprensa, publicavam livretos, folhetos, e espalhavam nas ruas as suas teses, as suas ideias libertárias, estabelecendo os princípios que vieram consubstanciar a Revolução Francesa. Então, o livro, ele é extraordinário, porque realmente transforma. É capaz de promover revoluções.
De tal modo que nós vamos encontrar, sem dúvida nenhuma, aqueles que se valerão dos recursos da imprensa, dos recursos da literatura, para também divulgar o vício, divulgar as ideias malsãs. Mas nós, com o discernimento, com a capacidade de escolher, com a capacidade de fazer as nossas opções a partir de um critério ético, de um critério de valores morais, nós saberemos fazer as boas escolhas. Então, nossa ideia é fazer a divulgação da boa literatura, do livro que enaltece o conhecimento, estimula e propõe um conteúdo instrutivo. A instrução que te inspira, a instrução que te anima, a instrução que te enriquece de saberes e de valores. Lembrando uma famosa frase do nosso querido, já desencarnado, Monteiro Lobato, né? Um país se faz com homens e livros. Então é a força do conhecimento e a capacidade que nós temos de repassar o conhecimento adquirido, registrá-lo através dos livros, de forma que esse conhecimento vá se aprofundando, vá sendo explorado por novas gerações e nós vamos evoluindo em função da reprodução do conhecimento, né? E como o Gerson coloca bem, as duas faces, né? Estamos na era da tecnologia. Assim como o livro, a tecnologia, os meios que a internet nos coloca à disposição para livremente colocar o nosso pensamento, nós também podemos usá-lo de forma positiva e de forma negativa. Mas temos a confiança que a humanidade preponderantemente sempre buscará o lado positivo. É isso que nos faz ter a fé na humanidade, que nós usaremos todos os recursos que Deus nos dá, principalmente para propagar o conhecimento, sempre no caminho do bem, para que nós possamos, ainda que a passos ainda lentos, rumar para ir para uma evolução da nossa condição humana, não só intelectual, como moralmente também. Essa fala me lembra Emmanuel. Eu até estava buscando, porque eu li esses dias e eu fotografei a página, porque eu achei realmente bastante interessante. Mas eu não encontrei, mas mais ou menos ele dizia assim, comparava a leitura ao alimento que nós ingerimos. Então, da mesma sorte que nós escolhemos e discernimos entre aquilo que não vai prejudicar o nosso organismo, nós devemos também fazer com aquilo que nós vamos fornecer ao espírito como alimento da alma, né? E, inclusive, esse discernimento cresce com o próprio hábito de ler. Porque a nossa expressão, a nossa cultura, o nosso discernimento, a nossa capacidade de ponderação, ela vai se ampliando. Assim como a nossa sensibilidade. Talvez seja um outro ganho da leitura, porque à medida que você vai lendo os mais diversos tipos de literatura, porque há a informativa, há o romance, né, que nos enleva, isso vai despertando em nós uma certa sensibilidade, nós ficamos mais acurados ao observar o outro que está ao nosso lado, ao observar a natureza. Principalmente os romances têm essa capacidade, esse poder, porque a gente vai se envolvendo por aquelas histórias, pelos personagens, e quando essa história é construtiva, então, meu Deus, a gente termina o livro às vezes em lágrimas, né? E essa sensibilidade fica conosco. A gente sempre comenta, né, que é uma forma da gente viajar sem sair do lugar. Nós experimentamos novas sensações, novas emoções. Há uma arte do Facebook, que eu já vi no Facebook muitas vezes, na internet, que é uma ilustração. A ilustração é a seguinte, é um cárcere. Do lado de dentro está alguém cumprindo uma pena, um condenado, e do lado de fora um guarda que está olhando para dentro. E o guarda olhando para dentro, e a figura que representa é o encarcerado com o livro aberto. E em tudo em volta dele, como uma natureza se projetando para dentro da cela. E o guarda que está do lado de fora, naquela condição de encarcerado. Então a leitura abre os nossos horizontes, nos projeta para fora, traz o exterior para dentro de nós, ainda que nós estejamos numa condição de privação de liberdade. Perfeito, perfeito. Paulo de Tarso também dizia isso, né? Ele era prisioneiro do Cristo, mas não dos homens, embora encarcerado. Bom, então agora que a gente fez esse voo panorâmico sobre o hábito de ler, sobre literatura de uma forma em geral,
Vamos, então, adentrar ao nosso tema, que é o livro espírita, a literatura espírita. E nós perguntaríamos, então, para os nossos queridos companheiros aqui da mesa, qual a diferença, para deixar isso bem claro ao nosso ouvinte, entre a literatura espírita e a literatura humana? Nós vamos entender e compreender que o movimento espírita se vale da literatura, se vale dos livros, pela própria força que o livro tem de espalhar e alcançar multidões num só lance. Então, o espiritismo, o movimento espírita tem se valido desde a codificação da doutrina espírita com a publicação dos livros. E nós vamos observar que a literatura espírita tem por objetivo fazer a divulgação do pensamento espírita, consubstanciada e sustentada, fundamentada nas obras da codificação kardeciana. Assim, o espiritismo que se traduz na literatura estabelece todos os conteúdos possíveis dentro da linha que se vai escolher. Se nós observarmos a literatura que apresenta mensagens, as mensagens elas têm por objetivo produzir no indivíduo os estímulos, a consolação, a orientação, de tal forma que nós encontraremos momentos da nossa existência, como você em certo instante falou do alimento da alma, é como um alimento e um retroalimento do ânimo, da disposição, do otimismo, da esperança. Encontraremos na literatura espírita bem o enfoque doutrinário. Quando aquele que escreve o livro, seja obra mediúnica ou não mediúnica, tem por objetivo estabelecer os conceitos espíritas com todas as suas anotações, os seus conceitos, as suas definições calcadas na codificação. Então, diríamos que são conteúdos doutrinários. E ele foi citado aqui os romances. Diríamos, tem os romances históricos, como os escritos por Emmanuel, Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, que são, por serem romances históricos, relatam os episódios daqueles primeiros tempos do cristianismo e Renúncia, que foi transcorrido na Idade Média, com conteúdos e com um valor inestimável. Aquele que lê, se impregna, se envolve, se eleva, são obras riquíssimas. E tem as obras de romance de ficção, mas sempre de conteúdo profundo, que traz lições espíritas, emula o indivíduo, anima o indivíduo a refletir e a estabelecer uma filosofia de vida para a sua existência atual. Então, nós observaremos que a literatura espírita tem por enfoque a divulgação da doutrina espírita. E temos as obras mediúnicas e as obras não mediúnicas. As obras mediúnicas, quando são os espíritos que escrevem através dos médiuns, e as obras não mediúnicas, aqueles dentre nós que, não sendo médium, mas por meio dos seus estudos, com a sua reflexão e com o seu perfil literário, desenvolve os escritos espíritas não mediúnicos, seja na forma de romance, na forma de mensagem, na forma doutrinária, mas sempre com o objetivo de divulgar a doutrina espírita para todos aqueles que se interessam pelo saber espírita. É importante esse teu apontamento, porque muitas vezes fica a dúvida, né, no mundo íntimo daquele que ainda não tem o hábito da literatura espírita, o que é? Será que é só a psicografia, né? Será que existe a lavra do encarnado também? Então aqui tu nos esclareces que existe aqueles livros cujo autor espiritual é o espírito desencarnado, que faz uso de um medianeiro, o médium, né? Que recebe então este pensamento e grafa nas páginas do livro. Mas também há aquele fruto do encarnado, que escreve à luz da doutrina espírita, explorando esses conteúdos doutrinários. Que, aliás, vamos fazer um resgate, né? O ouvinte que está interessado, que ainda não tem o hábito, não conhece muito bem a doutrina espírita, mas tem interesse, que possa ler as obras básicas que fundamentam todo esse pensamento do livro espírita. As obras codificadas por Kardec,
a começar pelo Livro dos Espíritos, que foi o que inaugurou a nossa doutrina. Posteriormente a ele vieram o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E temos também obras póstumas, que foi a reunião daquilo que ele tinha deixado escrito e que depois do seu desencarne foi então reunido em uma obra. E também os romances históricos que tu nos trazes, né, Gerson? É preciso a gente frisá-los e convidar o ouvinte. Série histórica dos romances de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Realmente abre os nossos horizontes e a nossa emoção. Nos transporta para aquela época em que Cristo esteve conosco, né? Ele está entre nós, Sim. mas fisicamente. A literatura é um meio tão importante de divulgação do espiritismo que muitas pessoas chegam à casa espírita, chegam ao movimento espírita depois de terem lido um livro qualquer relacionado ao espiritismo, um livro de boa procedência, e aquilo acaba chamando a atenção de quem lê para buscar a fonte, para ir em busca da doutrina e o seu estudo mais aprofundado. Então, o mecanismo de divulgação mais sólido que o movimento espírita teve até hoje temos as grandes mídias, né, as mídias eletrônicas, mas foi fundamentalmente os livros espíritas, né, principalmente aqueles aqui no Brasil, quando o Chico Xavier iniciou o seu trabalho. Uhum. E eu me recordo agora com essa tua fala, já de um episódio em que Emmanuel se materializou em uma sessão de materialização que era habitual, né, entre aqueles amigos que visitavam o Chico, os mais íntimos, e aquilo já tinha se repetido algumas vezes. Em determinada sessão, Emmanuel aparece com um semblante um pouco mais severo, não sei se posso utilizar, né, mas um pouco mais sério do que de costume, e ele põe um fim àquele tipo de reunião. E ele simplesmente diz: a mensagem é curtinha, mas dá todo o recado. O papel do médium, o compromisso do médium é com o livro. Porque esses fenômenos, eles podem impressionar os sentidos, até mesmo deslumbrar, mas eles não modificam nada dentro de nós. O que modifica é a mensagem que faz casa dentro de nós a partir do momento que você lê uma obra que instiga a tua transformação. E aquilo está ali registrado para consulta para sempre. Isso vai fazendo a reforma íntima que a gente tanto comenta na doutrina espírita, não é? Bom, então, falando ainda do livro espírita, o que nós podemos dizer a respeito da importância do livro espírita na vida do homem encarnado? Um pouco a gente já deu uma passeada aqui por essas possibilidades, mas acho que é importante que a gente possa falar um pouquinho mais sobre isso, né, Gerson? Sem dúvida nenhuma, porque a doutrina espírita produz revelações significativas. Até o século XIX, com o cristianismo mantido na civilização, no Ocidente, por meio das religiões que estavam estabelecidas, com suas várias denominações, além da católica, a protestante, nós vamos encontrar que o Espiritismo traz revelações da imortalidade da alma, demonstrada cientificamente. Porque a doutrina espírita, ela foi toda estruturada, todo edifício doutrinário, a partir das investigações científicas, encabeçadas, lideradas por Allan Kardec, adotando o método da observação experimental, que estava muito consolidado já no século XIX. A ciência se desenvolveu a partir do século XVI, XVII, XVIII, XIX, já estava consolidado o método científico da observação experimental. Allan Kardec utiliza o método científico, investiga os fenômenos insólitos à época chamados de mesas girantes, mesas falantes, e constrói todo o edifício doutrinário. E divulga, registra, documenta nos livros as obras básicas da doutrina espírita. A partir de então, os livros sempre foram sendo utilizados, desde aqueles contemporâneos de Allan Kardec, por exemplo, o Leon Denis, mais tarde pelos médiuns, foi citado Chico Xavier, temos Divaldo Pereira Franco, Raul Teixeira e outros,
Então, a importância do livro espírita está exatamente em apresentar para a sociedade os conceitos espíritas, as revelações espíritas, consubstanciadas, construídas, edificadas a partir da ciência, do método científico, demonstrado por meio do laboratório da mediunidade a imortalidade, para que nenhum de nós mais tenha dúvida acerca da imortalidade, de que somos espíritos vestidos por um tempo de um corpo biológico, de um organismo, e seguiremos após a denominada morte para a imortalidade. Porque o reino de Deus é o reino de vida, é o reino de vivos e não o reino de mortos, não é o reino de estagnação, mas de vivos e de vida. Então a doutrina espírita nos fala da imortalidade e nos fala da reencarnação, para nos apresentar a necessidade de que temos no nosso périplo evolutivo, porque o espiritismo revela a lei de evolução, a lei de progresso, e a reencarnação é necessária para que o espírito se desenvolva, porque o objetivo do espírito é alcançar a plenitude intelecto-moral. Uma só existência na Terra não é suficiente, como um ano somente para o aluno não basta para ele adquirir todos os saberes. Então, uma reencarnação, ela não é suficiente, necessitando, portanto, de sucessivas reencarnações, estabelecendo, portanto, a perspectiva de evolução. Assim, a doutrina espírita vai revelando imortalidade, reencarnação, lei de causa e efeito, e o espiritismo traz de volta Jesus. Traz de volta Jesus, só que Jesus descrucificado, sem os aparatos dogmáticos, sem uma estrutura ritualística, cerimonial e nem uma hierarquia sacerdotal. Jesus em espírito e vida, Jesus em espírito e verdade. Então, o espiritismo divulgado através dos livros traz para todos nós, traz para a sociedade esse Jesus. Jesus na sua pulcridade, na sua pureza, na sua essência, sem adornos, sem penduricários, sem atavismos, para que então nós possamos agora reencontrar Jesus sem a cruz, espírito e vida, espírito e verdade, nos aguardando. E a proposta espírita de trazer Jesus de volta demonstra que o espiritismo tem um comprometimento, está identificado com o cristianismo, doutrina autenticamente cristã, identificada com Jesus, e a proposta é que o espiritismo adota como moral a moral cristã, a moral do Cristo, a ética cristã. Então, o livro dos Espíritos e todas as obras básicas e todas as obras espíritas dignas de assim serem denominadas, nos favorece a assunção desses saberes e o estímulo para a vivência da mensagem cristã. Nossa, que fala interessante. Interessante. E é muito bom quando a gente nota a transição do professor Rivaio para Kardec, né? Aquele homem que se dedicou a sua vida à educação, quando ele descobre o espiritismo, nos fornece material não só para a educação do homem encarnado, mas para a educação do espírito, né? Dentro dessa proposta de trazer Jesus para próximos de nós, na sua simplicidade e na sua pureza, porque por detrás de todos os meandros que Kardec utilizou, científicos, para codificar a sua obra através do espírito, aparece Jesus, né? É Jesus aparecendo por trás da ciência. E essa aliança que o Espiritismo nos convida a fazer, unindo o conhecimento religioso ao conhecimento científico, é uma proposta revolucionária, né? Ainda que no século XIX. E então, no dia 5 de outubro, nós já fazemos aqui a propaganda do programa que vai ser aqui, Obrigada, que vai falar exatamente sobre a trajetória de Allan Kardec. Já fica o convite para os amigos que querem conhecer. E tem mais a obra cinematográfica, né, que esteve nos cinemas, agora está na Netflix, com a biografia de Allan Kardec. E nós também temos a do Divaldo. A gente já vai fazer uma propaganda aqui. Mas antes, eu queria ressaltar assim, que eu acho que essa tua fala foi mais do que interessante. Ela foi muito precisa, Gerson, extremamente feliz, porque nos lembra que a doutrina do Cristo, que é a doutrina espírita é a doutrina do Cristo resgatado. É uma doutrina de túmulos vazios. O túmulo de Jesus, ele deixa vazio, nos mostrando a imortalidade da alma. Somos espíritos imortais. E aí os espíritos vêm, através dessas obras, nos dar os seus testemunhos e falar das suas experiências, como que a nos alertar sobre a nossa conduta, enquanto encarnados, né?
Fantástico isso. Bom, então, já que a gente comentou do filme, nós queremos convidar o nosso ouvinte de uma forma especial, porque ainda está em cartaz o filme Divaldo, o Mensageiro da Paz. Nós estamos aqui hoje falando sobre o livro espírita, e este é um irmão querido que tem dedicado a sua vida a levar a doutrina espírita aos 4 cantos do mundo através do livro e da sua fala, da sua exposição. É como se fosse o apóstolo Paulo dos tempos modernos, né? Derrubando fronteiras, indo além das fronteiras que os homens delimitaram, né? Para levar a mensagem do Cristo. E é tão importante que nós possamos fazer dar a nossa cota de contribuição, prestigiar essa película, porque a gente sabe que quanto maior o público, né, tanto mais vai ser o interesse de outras salas de veicular o filme, de empresas de TV a cabo, por exemplo, de adquirir a película para também ter no seu portfólio. Então é muito importante, e é um filme maravilhoso. Ele foi de uma sensibilidade ímpar. Pessoalmente, nós fomos, falando da minha experiência, eu fui ao cinema com uma expectativa que já era boa. Ela foi superada muito. Né? Realmente foi de uma sensibilidade a produção desse filme. Então, nós estamos com ele em cartaz aqui no Shopping Pátio, né, no Arcoplex, até quarta-feira desta semana. Então, nós convidamos o nosso ouvinte para que possa prestigiar este filme. Bem, então, falando no nosso ouvinte, Jean, nós te convidamos, então, para nos trazer aquilo que os nossos ouvintes já estão aí registrando, e lembramos também que nós estamos recém na metade do programa e você pode participar conosco pela live do Facebook, pelo telefone WhatsApp 2049 1212 ou fixo 2049 1200 e enviar a sua colaboração. Gia, o que nosso ouvinte Muitas nos participações, muitos ouvintes, evidentemente, nos registrando e nos cumprimentando com o seu bom dia. A Carmin Meireles, a Dirce Orlandim, a Maria Piva, Dorildes Escuciato, Eloá Pinheiro dos Santos, nosso frequente ouvinte João Dias, a Maria Romani, enfim, são dezenas de participações nos dando aqui boas energias, nos doando com seus pensamentos benéficos, nos desejando um bom dia e um bom programa. Mas eu registro em especial 3 participações aqui que complementam o que nós comentamos já até aqui nessa altura do programa, algumas observações, não perguntas, mas observações dos nossos ouvintes. A Sônia Maria Fortes Concato, por exemplo, diz o seguinte: a literatura espírita nos fundamenta para a fé raciocinada, nos codifica os ensinamentos de Jesus, nos faz ver, mudando nossos conceitos com a nossa reforma íntima. Tá? A Carmin Meireles registra o seguinte: foi através das leituras de Zíbia e Mônica que cheguei à casa espírita e iniciei leituras do Chico. Agora estudo a doutrina com essa, não sei a palavra, peletora abençoada, não sei exatamente o que ela quis dizer, mas registrando aqui que a porta da entrada dela para o Espiritismo foi justamente o livro. E a ouvinte Aline Donati diz o seguinte: foi através da leitura do Livro dos Espíritos que resolvi nesse ano fazer o estudo da doutrina espírita. Então temos pessoas registrando que iniciaram no Espiritismo tanto pela leitura de uma obra básica como de uma obra mediúnica de alcance geral, como é a Dona Zíbia, que tem as suas obras. Embora ela tenha se desligado do movimento depois de um tempo, as suas obras, por serem bem propagandeadas, acabaram trazendo um número enorme de pessoas para conhecer de perto o movimento espírita, né? É que a gente percebe que Deus se utiliza de nós como instrumentos, né? O tempo todo, e aquele que se dispõe, ele carrega um tanto de verdade, né? E que bom que essas sementinhas levaram essas pessoas a estudar com mais profundidade a doutrina espírita, né? Já tu coordena estudos. Sim. E deve haver muitos exemplos assim também, né? Sem dúvida nenhuma. Exemplos com essas características de pessoas que buscaram a doutrina espírita através de uma e outra obra. Há um caso bem interessante de um jovem, que à época jovem,
ele vasculhando as caixas da sua mãe, que já havia desencarnado há um bom tempo, e ele encontrou numa das caixas livros, e dentre os livros, o Livro dos Espíritos. E ele achou muito curioso. A mãe, o Livro dos Espíritos, falou com a avó. Ah, sim, meu filho, ela estava lendo essas obras. Ah, se minha mãe lia, é porque alguma coisa tem de bom. E ele comentou com um amigo. E esse amigo disse, mas eu estou num grupo de estudos da doutrina espírita, no centro espírita. E então, por que tu não me acompanha? Vamos lá conversar com o nosso coordenador. E ele veio, conversou comigo, integrou o grupo, tornou-se espírita. Hoje está em torno de 40 anos, trabalhador, estudioso, tudo a partir de um momento aparentemente casual do contato com o livro que a sua mãe estava lendo, o Livro dos Espíritos. Então, o livro atrai, sim, e muitos chegam às portas do espiritismo desta forma. E o livro vai suscitando muitas dúvidas, né? Sim. Isso que é muito bacana. Eu me preocupei agora, porque o Gerson falou que o rapaz, à época, era jovem, e agora está com 40. Então, eu olhei minha certidão de nascimento aqui e digo, então... O 40 é um pouco. O 40 não é mais adulto jovem, é um adulto maduro. Mas a nossa expectativa de vida, graças a Deus, e qualidade mudou tanto que hoje os 60 são os novos 40, né? Somos todos jovens, fiquemos tranquilos. Bem, então, continuando a nossa conversa, quem sabe a gente pode falar agora um pouco para o ouvinte sobre como começou o movimento dos livros espíritas. Lá na tua fala inicial, Gerson, tu fizeste um resgate, né, trazendo, inclusive, quando que nós tivemos a imprensa escrita, né, da literatura de uma forma geral. Mas o movimento dos livros espíritas, quem foram os precursores desse tipo de literatura? Nós já podemos falar do próprio Allan Kardec. Em obras póstumas, a obra que você citou, que foi a reunião a compilação de alguns escritos que Allan Kardec deixou nas suas gavetas, e que depois da sua desencarnação, por isso o título Obras Póstumas, alguns organizadores publicaram esses escritos. Nem Obras Póstumas tem um texto que tem o título do Ensino Espírita. Ali Allan Kardec afirma que o espiritismo ele precisaria ser documentado, escrito. E ele observa que Sócrates, por exemplo, deixou tudo na oralidade. Mais tarde, os seus discípulos, Platão foi quem escreveu a respeito de Sócrates, um exemplo. Jesus deixou tudo na oralidade. Mais tarde, os evangelistas que escreveram a respeito de Jesus. E por ter sido tudo oral, e os evangelistas estabeleceram nos seus evangelhos lembranças, recordações, mas não estabeleceram toda uma estrutura doutrinária, né? Não codificaram. Então, Allan Kardec afirma que ficaram muitas lacunas e que sofreram enxertias, ao mesmo tempo que muito do que foi escrito passou pelas idiosincrasias, estabelecendo, portanto, muitas deturpações. Então, Allan Kardec afirmou, é necessário que a doutrina espírita agora ela seja toda documentada, escrita, nos mais mínimos detalhes, para não abrir possibilidade de enxertias nem deturpações. Então, nós vamos dizer que Allan Kardec foi esse precursor, porque ele, desde a primeira hora, ele, a partir do dia 18 de abril de 1857, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, em Paris, ele publica o Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, com 501 perguntas, e a segunda edição, completando a obra com mais de 1000 perguntas. Então, nós vamos observar que Allan Kardec é esse precursor, seguindo das demais obras básicas que você citou nesta ordem, e também algumas obras complementares, e a Revista Espírita. Revista Espírita, nossa. São 12 volumes, são 12 anos de Revista Espírita. Então, Allan Kardec documentou tudo de forma escrita. E a tradição do movimento espírita passou a ser a de escrever, divulgar a doutrina através da fala, com as palestras, mas também através dos escritos. Os espíritos nobres, nós vamos encontrar neles a utilização deste método excelente de divulgação da doutrina, quando através dos médiuns passaram a escrever. Emmanuel, através de Chico Xavier, um exemplo, mas outros tantos espíritos
que se utilizaram da mediunidade de um Chico Xavier. Uma produção literária mediúnica fascinante, fantástica. Divaldo Pereira Franco, nosso contemporâneo, nós vamos encontrar também os espíritos nobres se valendo dos seus recursos mediúnicos. Joana de Ângeles, quando ela anuncia para Divaldo as tarefas que eles empreenderiam juntos, ele na condição de sua mentora espiritual, ela disse: nós vamos utilizar do livro espírita para alcançar a nossa família espiritual, para reuni-la, ao mesmo tempo que divulgaremos a doutrina espírita. E também, através do livro, nós conseguiremos atender às necessidades da Mansão do Caminho, que é a obra social que o Divaldo mantém em Salvador, Bahia. Então, nós vamos encontrar como precursor já Allan Kardec. E logo em seguida, os seus contemporâneos, Leon Denis, Leon Denis utilizando da literatura também. E todos os demais. Obras que precisam ser mais exploradas. Sim, no muito. movimento espírita, né? Ernesto Bolzano, as obras científicas dele, com os relatos dos várias ocorrências, vários fenômenos estudados cientificamente à luz da doutrina espírita, com ilações fascinantes, que é o denominado literatura clássica do espiritismo, né? Nós vamos encontrar esses grandes escritores. E esse Leon Denis não é uma obra mediúnica, né? Ernesto Bolzano não foram obras mediúnicas, né? Todos homens espíritas que escreveram de forma exuberante, divulgando a doutrina, produzindo uma reflexão, um raciocínio autenticamente espírita, porque é muito importante, a partir da codificação espírita, que Allan Kardec deixa todas as bases doutrinárias, a partir dali a construção de uma reflexão, que deve ser coerente, fundamentada na codificação espírita. O espírito de Emmanuel, o mentor espiritual de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, ele alertou a Chico: Chico, se algum momento eu desviar uma letra, 1 centímetro de Allan Kardec ou de Jesus, abandone-me e fique com Kardec e Jesus. Essa lealdade no comprometimento dele com a codificação e com o Evangelho. Então, nós observaremos que, desde a primeira hora, o Espiritismo, no seu movimento, o movimento espírita, passou a se valer da literatura como um mecanismo de divulgação. E Leon Denis também é um nome muito importante na continuação do trabalho de Allan Kardec, né? Então, se Allan Kardec foi o codificador, Leon Denis é considerado o consolidador da doutrina espírita. Exatamente. Até porque, salvo engano, depois da desencarnação de Allan Kardec, foi ele que continuou o trabalho dele à frente da Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, e ele nos deixou bons livros, né? O principal deles, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro muito estudado, ainda influencia muito o nosso movimento espírita. Também tivemos ali Gabriel Delany, dando continuação ao trabalho. E o Gabriel Delany, ele nasce exatamente no ano em que foi lançado o Livro dos Espíritos, 1857. E ele vai ter a iniciativa de fundar um jornal, Le Espiritisme. Então, naqueles primeiros momentos que o Espiritismo estava se desenvolvendo na França, encontrou em Gabriel Delany um excelente divulgador. Camille Flammarion também deixou alguns livros, que era um estudioso, um pesquisador à época, se torna membro e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E lendo nesses dias sobre Leon Denis, houve uma informação que eu extraí, é que um ano antes da sua desencarnação houve um congresso de estudos espíritas, não me lembro em que parte da Europa, em que alguns tinham a pretensão de retirar a veia religiosa do espiritismo. E ele foi um ferrenho defensor, né? Ainda com a idade avançada, foi um dos que lutaram pela continuidade desse aspecto religioso que envolve o espiritismo, dos qual nós não temos como nos dissociar. Então, Cristo está por trás de tudo. Então, se nós tirarmos o elemento religioso do espiritismo, realmente nos falta o principal. É bem importante esse ponto, Gia, porque quando nós falamos que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, muitas vezes as pessoas podem pensar assim que são aspectos separados e nós podemos tratar como ciência, filosofia e religião, mas podemos tirar alguns dos aspectos.
E Kardec não fez, não construiu muros, né, entre essas linhas diretrizes. Ela é ao mesmo tempo ciência, religião e filosofia. É tudo junto e misturado, né? Os limites, eles são muito tênues e são apenas pedagógicos para que a gente possa compreender todas as possibilidades dessa doutrina, né? Mas é tudo interligado. É que no século XIX, com o primado da razão, com o positivismo, se estabeleceu o divórcio da ciência e da religião. E se firmou uma certa ojeriza a tudo que se relacionava à religião e à fé. E se separou. Fé é fé, razão é razão, ciência é ciência, religião é religião. Até hoje se fala isso, não se discute. Fé não se discute, religião não se misturam. Allan Kardec, naquele contexto, ele foi muito hábil quando apresenta esse tríplice aspecto em permanente interação. Friedrich Nietzsche, filósofo alemão, escreveu o livro Assim Falava Zaratustra, e esse personagem Zaratustra saía anunciando a morte de Deus. Por que Nietzsche fez isso? Porque nós estamos no período da razão, da ciência, então não precisamos mais de Deus. Não precisamos de Deus, porque a ciência agora explica tudo, não precisamos mais de religiões, então Deus morreu. Allan Kardec faz com essa habilidade, essa interação, a aliança da ciência com a religião, da fé com a razão. E apresenta fé inabalável é aquela que encara a razão. Já que existiu o primário da razão, ele diz, é necessário, portanto, que a fé, para ser inabalável, encare a razão, face a face, em todas as épocas da humanidade. Então ele promove essa aliança, essa interação constante. É tanto que ele chega a dizer, o Espiritismo é uma religião científica, é uma ciência religiosa, é uma filosofia científica, uma filosofia religiosa. Ele faz essa interação constante, porque não há como você viver religiosamente sem pensar, sem logicar, sem entender e compreender. E Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece a fé cega? Não, a fé tem que ser raciocinada. Como você raciocina sem conhecimento, sem saber? Então, nós sabemos. Uma vez uma moça, uma panificadora, que eu era freguês frequente, ela me assistiu num programa de TV, no dia anterior. Ela, no dia seguinte, eu fui lá, ela assim, eu assisti o senhor, fui falar sobre espiritismo, né? Eu assisti o senhor na entrevista. Eu disse, é mesmo? E eu perguntei, você gostou da entrevista, do conteúdo? E ela, pois eu acho muito interessante essas coisas. E me perguntou, vem cá, o senhor acredita mesmo nessas coisas? Daí eu disse, eu não acredito. Ela me olhou espantada, eu não acredito, eu sei. É bem diferente. Porque há muita diferença, disse-lhe, há muita diferença entre crer e saber. Aquilo que você crê, pode deixar de crer. Aquilo que você não crê, pode vir a crer. Mas quando você sabe, você sabe. Então eu sei de tudo aquilo. Exatamente. Então, Allan Kardec faz essa união, essa aliança, para que a religião não seja uma religião destituída de conteúdo, de sabedoria, de inteligência e de conhecimentos. Nós somos, sim, religiosos, mas no sentido profundo e transcendente do termo. Uma religião que não está estruturada com dogmas, com rituais, com hierarquia sacerdotal. É uma religião que pensa, que raciocina. Henry Bergson, ele diz o seguinte, há dois tipos de religiões. A religião estática e a religião dinâmica. Nós somos da religião dinâmica. É essa que pensa, que raciocina e que se movimenta na direção do conhecimento e da transformação moral, para que nos tornemos cristãos autênticos. Exatamente. Como ser um cristão autêntico se não vivemos a mensagem de Jesus? E a mensagem de Jesus não é uma mensagem destituída de conhecimentos. Pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, o Espiritismo homenageia o conhecimento, homenageia a ciência, mesmo porque o Espiritismo é uma doutrina científica. E se alia à religião, porque a religião, ela pensa, ela reflete, ela não foge da lógica. Emmanuel, no seu poder de síntese ímpar, ele diz que a doutrina espírita é uma ciência de características filosóficas e consequências morais. Exato. E Kardec faz toda essa avaliação no item Aliança entre a Ciência e a Religião, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1º. Exatamente, capítulo 1º do Evangelho segundo o Espiritismo. Estabelecendo as bases. Ou seja, na obra que, reconhecidamente, é o fundamento religioso do Espiritismo,
no capítulo 1 ele já introduz a necessidade da aliança com Observa que ele começa assim no Evangelho segundo o Espiritismo, depois da publicação do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns. Veja na didática kardeciana, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns. Então, todo o conteúdo científico e filosófico, a base racional. E Emmanuel cria o triângulo, o famoso triângulo de Emmanuel, em que a base dos ângulos, ciência e filosofia, e o ângulo que verticaliza a religião. Então, a base é do conhecimento, do saber, do raciocínio, da reflexão. Como consequência de tudo isto, a verticalização para Deus. Exatamente. É como a ciência e a filosofia nos projetando para Deus, que é a razão. Esse é o objetivo. Da nossa existência. E nós encontramos isso em alguns cientistas também. Sim. E eu lembro de Einstein, que ele dizia que um pouco de ciência afasta de Deus, mas muita aproxima. Eu acho fantástica essa fala. Meus amigos, nós estamos nos encaminhando para os minutos finais do programa, mas ainda temos aí 11 minutos, então ainda temos algumas questões para abordar. E você, amigo querido, que ainda não mandou a sua colaboração, mas nos está prestigiando com a sua audiência, fique à vontade. E nós agora, nesse momento, pedimos licença para os nossos ouvintes para que possamos novamente ouvir o recado dos nossos patrocinadores. Nós compreendemos o valor das escolhas, a profissão que vai conduzir o nosso futuro, o caminho que queremos para a vida. As pessoas que nos farão suspirar e acreditar que o destino pode ser incrível. Não são escolhas simples e nem fáceis. E tudo bem ter dúvidas diante de tantas possibilidades. Às vezes a vida se encarrega em nos direcionar às melhores escolhas. Nostra Casa, a maior diversidade de imóveis para alocação de Chapecó. A construtora Scala acredita que estruturar uma obra pede valores fortes na sua essência, que geram confiança e grandes realizações. Foi assim que construiu seu know-how de mais de 25 anos no mercado de obras industriais, com dedicação, respeito, seriedade, o comprometimento com o conhecimento, o aprimoramento tecnológico, segurança e o maior valor de todos, o compromisso com a realização de cada cliente. scalaconstrutora.com.br. Estamos de volta com o nosso programa Hora Espírita, hoje conversando sobre o livro Espírita, com a presença muito especial do nosso amigo Gerson Luiz Tavares. E antes que nós possamos dar continuidade ao nosso debate, à nossa conversa, nós queremos fazer um outro convite ao nosso ouvinte, que é para participar da macarronada beneficente da Associação Espírita Leocádio José Correia, que é o centro espírita que está sediado na EFAP, que vai acontecer no dia 28 de setembro, um sábado, com início às 20 horas e 30 minutos no CTG Herança Gaúcha. Os ingressos estão à venda tanto na Sociedade Espírita Leocádio José Correia, quanto na Sociedade Espírita Bezerra de Menezes também. R$ 25,00 o adulto e crianças de 8 a 11 anos pagam R$ 13,00. Então, você está convidado a prestigiar e colaborar com a manutenção desta casa. Dando continuidade, então, temos um ponto ainda bastante importante para que nós possamos esclarecer o nosso ouvinte, que é a respeito de literatura espírita e literatura espiritualista. São a mesma coisa? Há alguma diferença? O que nós podemos dizer ao nosso ouvinte? Não são a mesma coisa. Nós vamos observar, por exemplo, no Livro dos Espíritos, quando você abre a obra, lá no frontispício da obra, na primeira página está escrito assim, Filosofia Espiritualista. E na introdução ao Livro dos Espíritos, Allan Kardec explica que aquele livro, o Livro dos Espíritos, ele, por gênero, pertence à filosofia espiritualista, e como espécie ao espiritismo, à doutrina espírita. Então, a doutrina espírita, ela vem de um tronco, diríamos, espiritualista e se especializa, se especifica como espírita. Por quê? Porque a perspectiva espiritualista, ela não tem uma fronteira. Ela tem as portas escancaradas, diríamos. Porque sempre quando você fala de Deus ou de algo que existe em nós,
que não seja unicamente matéria, você já é espiritualista. Quando se fala de energia, hoje tem se falado muito de física quântica, por causa das descobertas das partículas infinitesimais, fala-se de energia, e então muitas perspectivas filosóficas, religiosas, têm adotado as teses quânticas para sua sustentação. Espiritualista. Né? Todas as religiões são espiritualistas, porque elas falam de Deus, falam de consequências após a morte, as consequências para a alma. Então, são espiritualistas. Então, o espiritualismo tem os flancos abertos, as fronteiras abertas para qualquer concepção, para qualquer tese, para qualquer ideia que fale de energia, de espírito, de destinação, de Deus, de outras denominações para Deus e de comportamento. O espiritismo, ele tem as fronteiras muito bem delimitadas pelos princípios espíritas, que se encontram consubstanciadas, todas estabelecidas, documentadas nas obras da codificação kardeciana. Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, a Gênese e, podemos dizer também, a Revista Espírita, 12 volumes. Então, o Espiritismo está muito bem delimitado nos princípios espíritas, nos fundamentos espíritas, Deus acima de tudo, o espírito imortal, a pluralidade das existências, a comunicabilidade dos espíritos, o Evangelho de Jesus como nosso código moral de vida, a lei de evolução. E cada um desses princípios, ele está todo consubstanciado de muitas informações, de muitos detalhes, todos calcados na investigação científica espírita, na estrutura filosófica e nas propostas morais religiosas espíritas. Então, a literatura espírita, ou toda a proposta espírita, está comprometida com a codificação espírita, enquanto que o viés espiritualista está aberto para toda ideia. Excelente esclarecimento, Gerson. E já que a gente, né, está fazendo essa diferença, as obras da tua lavra, elas são obras espíritas, sim, né? Então, tu poderia conversar conosco um pouquinho, nos trazer para nós, os ouvintes, um pouco das tuas obras e falar um pouquinho da palestra que tu farás hoje à tarde, sim, né? E aí nós deixamos o nosso ouvinte aí com a curiosidade despertada para que possa ir nos visitar. As obras que tivemos a oportunidade e a ousadia de escrever são obras sem maiores intenções que não seja a de apresentar a nossa vivência, a nossa reflexão à luz do Espiritismo, de um conteúdo bastante simples, mas que nós nos valemos para fazer com que pudéssemos divulgar dentro das nossas possibilidades a doutrina espírita. A obra que vai ser apresentada hoje na Feira do Livro, A Procura do Espírito, nós escrevemos em homenagem pelos 100 anos de fundação da nossa Casa Espírita em Florianópolis, o Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Então, quando completou 100 anos, nós escrevemos essa obra, A Procura do Espírito, em homenagem. E as demais obras, como a Educação da Vontade, por exemplo, nós nos baseamos no livro Ato de Vontade, de Roberto Assagioli, psicólogo italiano, e fizemos a ponte com a perspectiva espírita, porque Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, entre os itens 909 e 912, ele faz um estudo com os espíritos sobre o esforço e a vontade. E nós, baseados nessas lições dos espíritos, no Livro dos Espíritos, com o pensamento psicológico de Roberto Assagioli, escrevemos o livro Educação da Vontade. Temas de amor e vida são temas do cotidiano que nós refletimos para que oferecêssemos ao leitor toda uma perspectiva reflexiva à luz do Espiritismo, com sustentação cristã, para que sejamos estimulados a produzir uma filosofia de comportamento nesta existência desafiadora, mas de uma riqueza de possibilidades de ação, com um compromisso de transformação moral. Vamos observar também a obra Dinâmica do Pensamento, que, como o próprio tema, o título estabelece, é uma reflexão sobre essa força da alma, essa força do espírito que todos a temos, o pensamento. Qual a direção que damos ao nosso pensamento? Qual é o conteúdo? Qual é a continuidade? Qual a qualidade deste pensamento? Porque o pensamento somos nós. O que somos? Somos o pensamento. O que pensamos, isso nos define.
não é exatamente o nosso discurso que nos define, mas o nosso mundo íntimo. E nós somos o que pensamos. Então, muitas vezes, nosso discurso não é coerente com o que pensamos. É no pensamento que construímos a nossa intenção, é no pensamento que construímos nossos reais valores, pelo pensamento que nós nos expressamos. Então, um pensamento infeliz, um pensamento pessimista, uma ideação destituída de valores morais, pela psicossomática, hoje a ciência demonstra, psicossomática, quantas enfermidades. Então você vai observar que pela tua dinâmica de pensamento, saúde e doença fazem parte da nossa realidade. Então, esta obra propõe essa reflexão. São obras simples, de conteúdo simples, e hoje estará disponibilizado à procura do Espírito. E a palestra, o tema fala dos desafios e a tomada de decisões. Vivemos um período bastante exigente. Vivemos as inúmeras crises que a sociedade experiencia. É um momento bastante superlativo. A doutrina espírita nos alerta para o momento que nós chamamos de transição planetária. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através do médium Divaldo Franco, fala desse período de transição. Quando estamos deixando um mundo de provas e expiações para a assunção de um novo período para a humanidade, um novo modelo social que Allan Kardec denomina de mundo de regeneração. Uma sociedade fraterna, uma sociedade harmônica, uma sociedade sem as crises que caracterizam hoje a sociedade odierna. Então, são momentos de perspectivas felizes. Não são momentos de sofrimento, mas de perspectivas felizes. Agora, como estamos vivendo esse período de desafio? São períodos muito desafiadores. Emmanuel, através de Chico Xavier, disse oportunamente, referindo-se a esse momento, muitos passarão sob estertores, ou seja, sofrimento, angústia, outros com serenidade. Como quem diz, enfrentes tu esse período com serenidade. Então, a nossa fala hoje será um trabalho reflexivo à luz do Espiritismo, deste momento desafiador pelo qual a sociedade odiana está enfrentando. Muito bem. Então, o nosso ouvinte está convidado a prestigiar esta palestra, né? Vai acontecer às 15h30 no Centro de Eventos Plínio Aline Denez. Lembrando que às 18 horas haverá também uma outra preleção intitulada Saúde e Espiritualidade na Visão Espírita, que vai ser proferida por Carlos Eduardo Acioli Durgante. E o nosso programa chegou ao fim, essa hora passou voando, acho que esses minutos tiveram um tempo diferente, e nós agradecemos, então, a presença dos nossos amigos, agradecemos a sua audiência, o nosso muito obrigado também ao Henrique, que ficou ali no cantinho operando os instrumentos, né, que nos ajuda nessa operação. E nós deixamos, então, os nossos amigos à vontade para os seus cumprimentos. E aí a gente encerra o nosso programa. De minha parte, agradeço a presença do Gerson, que veio tão gentilmente nos visitar aqui no Oeste. Sabemos que está com vários compromissos aí na tarefa de divulgação do Espiritismo. E convidar o nosso ouvinte a nos prestigiar às 15h30. Estaremos lá prestigiando a palestra. Esperamos a presença dos nossos amigos. Um grande fim de semana, abençoado a todos nós. Da minha parte, a alegria por essa participação e a gratidão a Sandra, ao Jean, aos rádio ouvintes por essa oportunidade. E dizer que vale a pena a vida. Viver com entusiasmo, com a alegria de viver. E o nosso compromisso com a vida está pautado nos valores do Cristo. Fraternidade, solidariedade, o amor. O amor soluciona todas as grandes crises. Se hoje se fala em crise política, crise social, se hoje fala em crise humanitária, todas as crises partem de uma única crise, que é a crise moral. E essa crise moral se soluciona por meio da transformação moral. E o amor soluciona tudo. Perfeito. Meus amigos, muito obrigada por estarem aqui conosco neste estúdio. Muito obrigado ao nosso ouvinte pela sua audiência. Aguardamos vocês na Feira do Livro, nas palestras programadas. A todos um ótimo dia, um excelente final de semana e até sábado que vem com mais um programa Hora Espírita. Um forte abraço e fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Chapecó Hora Espírita.
um programa sob responsabilidade das Casas Espíritas de Chapecó. Convidamos você para nos ouvir todos os sábados a partir das 8 horas da manhã. Tenha um excelente final de semana, com muita paz e harmonia.